será ministrando a gloriosa palavra do Senhor Jesus. Pastorito Marco, ora ao Senhor nosso Deus, em nome do Oremos, irmãos. Senhor, louvamos a Ti por tudo quanto o Senhor já tem feito, Senhor. Louvamos a Ti por esse dia maravilhoso que o Senhor tem dado, Senhor, e confirmado esse trabalho. Senhor, agora quando Teu Filho irá fazer uso da Tua palavra, continua, Senhor, abrindo o nosso entendimento. Abra o Teu celeiro, manda, Senhor do céu, a Tua palavra. Usa mais uma vez o Teu Filho como tens usado. Oramos assim, crendo e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aí, irmãos. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus. Por gentileza, pode tomar o seu assento. E enquanto você toma o seu assento, procure por gentileza segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 16. Enquanto os irmãos procuram o texto bíblico, eu quero agradecer a Deus porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Estou muito feliz de poder cooperar com os irmãos aqui nesta tarde. Também tenho a responsabilidade de trazer aqui a saudação do nosso pastor, o pastor Salatiel Felipe, ali de Parque São Lucas, ao pastor Ezequias. Amém, pastor. Falou muito bem do Senhor, o Senhor caiu muito enorme. Pastor Jonas que nos recebeu, Deus abençoe. Que Cristo Jesus continue abençoando esse trabalho que acontece há 23 anos. 23 anos. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida dos irmãos aqui presentes. Capítulo 4, verso 16. Você achou? Amém. Diz assim o texto: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova dia em dia. Verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Glórias ao bom Deus. Bom, antes de pregar a palavra de Deus, eu preciso fazer algumas observações iniciais. A primeira delas é que este texto é um texto conhecido dos irmãos. Eu não vou pregar nada de novo. Os irmãos têm ciência desse texto bíblico, pelo menos passou uma vez na vida por este texto, por essa passagem bíblica, então é um texto conhecido dos irmãos. A outra observação importante que eu preciso fazer é que para eu falar deste texto bíblico eu preciso me ater um pouco ao contexto, do porquê que Paulo escreve, para quem ele escreve, qual que é o motivo da escrita do apóstolo Paulo. E para isso a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Bom, uma outra observação importante é que se a gente faz uma leitura bíblica despretensiosa, desapercebida, a gente perde os detalhes. Então eu vou me focar também aos detalhes desses versículos que nós lemos.
Depois eu preciso fazer um exercício com os irmãos. O primeiro exercício nós fizemos, ler o texto bíblico. Depois eu vou explicar para os irmãos o texto bíblico. E como eu tenho responsabilidade pastoral, eu vou aplicar o texto bíblico nas nossas vidas, para que a gente possa sair daqui alimentado pela palavra de Deus. Amém? Uma outra observação, e essa aqui eu acho que talvez seja a mais importante. Meu motor é 1.0, irmão. Eu vou devagarzinho. O importante é que você entenda a mensagem bíblica. Amém? Eu sei que vocês estão aqui desde de manhã. Por favor, não durmam. E se você dormir ou estiver do lado de alguém que está dormindo, cutuca ele e diga: é o momento da palavra, vamos ouvir Deus falar conosco. Amém? Irmãos, a cidade de Corinto é uma cidade grega. O litoral da cidade de Corinto é composto pelo mar Mediterrâneo. A cidade de Corinto é quase que uma ilha. A cidade de Corinto é uma cidade grega importante no primeiro século da igreja. É uma cidade que, apesar de ser uma cidade grega, é a menos grega da época do apóstolo Paulo. E por que isso? Porque ela era considerada uma cidade cosmopolita. O que isso quer dizer? Cosmos no grego é mundo, polita no grego é polis, cidade. Cidade de muitos mundos. A cidade de Corinto era uma cidade importante. Porque, Deus abençoe, meu amigo, porque era uma cidade que ligava rotas comerciais de forma marítima. Então, a cidade de Corinto era uma cidade que ligava via marítima o Ocidente ao Oriente. E por ser uma cidade de rota comercial marítima, também era uma cidade portuária. Se você dá um Google aí, você vai ver que na cidade de Corinto, nesta época, existiam 2 portos. Quais são estes portos? Cencreia e Lequel. Eram portos importantes na cidade de Corinto. Por quê? Porque o comércio era muito fervilhante na cidade de Corinto. Tanto é que nesta época ela já tinha mais importância economicamente e comercialmente do que a cidade de Atenas. Fabiano, o que a cidade de Corinto produzia? Por favor, decore isso. A cidade de Corinto era especialista em produzir 3 coisas. A primeira coisa era itens navais, porque era uma cidade portuária, produziam também utensílios para navios e também os próprios navios. Eles também eram grandes produtores de bronze. Grandes produtores de bronze. Na verdade, na Europa, Corinto detinha boa parte da produção de bronze. E o último, e talvez mais importante, porque faz parte do nosso contexto bíblico, eles eram especialistas em produzir vasos de barro, vasos de cerâmica. Decore isso. Eram especialistas em produzir vasos de barro, vasos de cerâmica. Bom, Fabiano, o que isso tem a ver conosco? Calma que a gente vai chegar lá. No ano de 146 a.C., a cidade de Corinto foi invadida pelo Império Romano. E essa invasão foi resistida pela cidade de Corinto. Só que eles não aguentaram, sucumbiram, ficaram 100 anos destruídos. E um homem chamado Júlio César reergue a cidade no ano 46 a.C. E essa cidade ganha colônias romanas e agora é administrada pelos impérios romanos, ou pelo Império Romano. Fabiano, onde Paulo entra nessa história? Quase 100 anos depois, Paulo atraca nessa cidade. No ano 50 depois de Cristo, no inverno especificamente, Paulo chega lá e monta a igreja, a comunidade de fé, ou a igreja na cidade de Corinto.
Paulo é o seu pastor durante 18 meses. Paulo é o seu pastor durante 1 ano e meio. Depois ele sai de lá e navega até a cidade de Éfeso, aonde ele passa basicamente 3 anos da sua vida e também é pastor de Éfeso durante 3 anos. Ele emite a sua carta basicamente 2 anos depois do que ele foi pastor na cidade de Corinto, e escreve a primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. Esta primeira carta, meus irmãos, são para tratar problemas internos dentro da igreja. Apesar de Corinto ser uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, existiam inúmeros problemas na igreja. E eu vou ser sincero aos irmãos. Se o meu pastor Salatiel dissesse para mim: Fabiano, tu pode ir dirigir a igreja de Corinto? Eu vou ser sincero aos irmãos, não posso ser hipócrita. Eu ficaria com medo. Eu ficaria com medo de dirigir a igreja de Corinto, porque ou igrejinha para dar problema. Paulo teve que enviar Timóteo não deu conta. Paulo teve que enviar Tito também não deu conta. Teve que fazer uma segunda, até uma terceira viagem para a igreja de Corinto, para tentar resolver os problemas internos da igreja de Corinto, a ponto de falar na primeira carta, capítulo 1, verso 14, graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, exceto os da família de Crispo e Gaio. Certo é que Paulo tinha um conteúdo áspero quando ele ia falar com os irmãos de Corinto. Capítulo 1 da primeira carta, verso 9: vocês foram chamados para a comunhão em Cristo Jesus. E por que Paulo fala isso? Porque os irmãos criaram facções dentro da igreja de Corinto. Olha, uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Cefas, outros se dizem de Jesus Cristo. Paulo, indignado: rapaz, pare com isso, pelo amor de Deus, vocês foram chamados para a comunhão em Cristo Jesus. Vocês podem ter regado, vocês podem ter plantado, mas o Senhor tem dado crescimento para a obra do Senhor Jesus Cristo. A cidade de Corinto também era uma cidade importante na vida do apóstolo Paulo por conta desta igreja. Então Paulo emite essa primeira carta. E a gente erra quando fala que Paulo escreveu esta carta sozinho. Paulo não escreveu essa carta sozinho. Capítulo 1, verso 1: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Timóteo, que é importante na vida do apóstolo Paulo, aparece pelo menos 24 vezes nas suas cartas, inclusive o escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, cita Timóteo no capítulo 13, verso 23. Tão importante que Timóteo é para a vida do apóstolo Paulo. Mas não é sobre isso que eu queria falar com os irmãos, é sobre a segunda carta de Paulo aos irmãos de Corinto. A segunda carta de Paulo aos irmãos de Corinto é produzida da região da Macedônia, Europa, especificamente numa cidade chamada Filipos. Paulo escreve esta carta com um objetivo diferente da primeira. A primeira era para resolver problemas internos, a segunda para resolver problemas externos da igreja. Primeiro, os irmãos não estavam se entendendo. A segunda carta, Paulo faz uma defesa do seu apostolado. Paulo está se defendendo. E toda vez que eu me pergunto por que Paulo está se defendendo, especificamente no capítulo 10, 11, 12 e 13 da segunda carta, você vai ver Paulo bem áspero defendendo o seu ministério. Minha pergunta que eu faço sempre é: de quem Paulo está se defendendo? Quem são as pessoas que acusam o apóstolo Paulo? Capítulo 11, verso 22, Paulo responde que talvez seja os próprios judeus que estão morando na cidade de Corinto, longe de suas terras natais, mas que levavam com eles cartas de recomendação para poder adentrar na igreja de Corinto
e tirar o fundamento que Paulo havia posto sobre a igreja. Se você observar o capítulo 11, verso 22, Paulo está respondendo: se eles são israelitas, eu também sou. Se eles são judeus, eu também sou. Se eles são fariseus, eu também sou. Então, ao despreender do capítulo 11, verso 22, no mínimo são judeus. A minha pergunta é: mas do que eles são acusados? Ou do que eles acusam o apóstolo Paulo? Eles fazem várias acusações, mas Paulo precisa se defender, e é para isso que ele escreve a segunda carta aos irmãos de Corinto. Bom, Paulo responde a esta igreja, porque foi ele que fundou, e ele tem autoridade para falar sobre a igreja. Capítulo 3 e capítulo 5 desta carta, ele diz aos irmãos: quando foi que eu pedi para vocês cartas de recomendação? Quando foi que eu pedi para vocês indicação para ir para outro lugar? Quando foi que eu pedi para vocês assinarem minhas cartas para eu poder viajar por aí? Vocês são frutos do meu trabalho. Vocês são frutos da minha oração. Vocês são frutos do meu joelho. Vocês são frutos da minha oração missionária. Vocês são frutos do meu trabalho em Cristo Jesus. Paulo é acusado também, porque em diversas cartas, inclusive nessa, ele diz que a gente precisa viver de glória em glória. E aí os acusadores do apóstolo Paulo diziam o seguinte: mas como, Paulo, você pode viver de glória em glória? Se eu analisar a sua vida, você está indo de falência em falência. Você não está indo de glória em glória. Tu não pode nem subir num navio, porque se você estiver no navio, o navio naufraga. Você é um azarão, apóstolo Paulo. E não só isso, na maioria dos seus julgamentos, seus amigos te abandonaram. Você ficou preso sem os seus livros e sem a sua blusa de frio. Quem foi que te acompanhou nesse julgamento? Você foi abandonado por diversos dos seus amigos. Na verdade, as próprias igrejas não te sustentavam. Apenas a igreja de Filipos, que raramente te dava alguma oferta, te deu 2 donativos para poder você sobreviver. Você nunca parou de trabalhar. Você não pode ser um apóstolo. Na verdade, você não tem fisionomia de apóstolo. Você não tem jeito de apóstolo. Você não conduz a sua vida como um apóstolo. Você não pode ter sido um apóstolo. Você, na verdade, nem andou com Jesus. E aí a resposta que Paulo tinha que dar muitas vezes é contar a experiência de Damasco. É contar a experiência do caminho de Damasco. Isso ele fez nos seus julgamentos. E também se defendeu junto à igreja de Jerusalém. Não, eu vi o Senhor. Ele me apareceu no caminho de Damasco. Eu era o caçador e hoje eu sou a caça. Ele me perseguiu, alcançou-me. Minha graça foi alcançada pela graça de Jesus. Hoje eu sou uma nova pessoa. Eu estou sentindo a minha alma tremer aqui, o meu motor já está esquentando. Paulo precisa se defender, mas na cabeça do apóstolo Paulo, ele não pode falar de si mesmo. Ele não pode falar das suas glórias. Paulo evita muitas vezes falar na primeira pessoa dos seus grandes feitos. Aí Paulo vai responder aos seus acusadores no capítulo 11, verso 30. Se eu tiver que gloriar-me de alguma coisa, eu vou me gloriar das minhas fraquezas. Isso é paradoxal. O que isso significa? Isso contradiz a lógica comum, porque nós somos treinados para falar das nossas fortalezas, jamais das nossas fraquezas. Ninguém chega em casa, pastor Ezequias, e diz assim: a porta fechou, glória a Deus por isso. Meu chefe é um atribulado, me atribulou o dia inteiro hoje, glória a Deus por isso. Nenhum jovem que chega em casa e diz: mãe, hoje eu tirei nota vermelha, glória a Deus por isso. Minha vizinha me atormentou o dia inteiro com aquele som alto, não consegui fazer devocional, é uma tribulação aquele quintal, glória a Deus por isso.
ninguém fala das suas fraquezas, mas Paulo está nos ensinando a falar das fraquezas, expor as fraquezas. É importante. Por que é importante? Porque Paulo responde: quando eu estou fraco, quando eu sou fraco, o poder de Deus opera em mim. E como Ele opera em mim, eu me torno uma pessoa forte. Em Jesus Cristo, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Paulo, conta-me as tuas visões, conte-me os seus grandes feitos. Quais são os teus grandes púlpitos? Quais são os teus grandes altares? Aí Paulo não quer falar de si. No capítulo 12 desta carta, ele usa um recurso retórico da sua época, que é falar na terceira pessoa. No capítulo 12 ele vai responder aos seus acusadores, e ele diz: eu conheço um homem que há 14 anos, eu não sei se dentro do corpo ou fora do corpo, subiu até o terceiro céu. Paulo, conte as coisas que você viu. Não, para mim agora não. Eu não posso falar das coisas que eu vi. Isso está guardado aqui para a minha transformação. As coisas que eu vi não são lícitas a contar a ninguém. Para Paulo não é bom falar de si mesmo, e por isso ele usa o recurso retórico de se colocar na terceira pessoa. Mas também não é sobre isso o que eu quero falar. O que eu quero falar aqui, que o Espírito Santo tocou a minha consciência, é sobre o sofrimento. E segure você no banco, porque eu preciso falar algumas verdades. Uma outra acusação do apóstolo Paulo é: tu sofre demais, meu. Tu sofre muito. Se você observar o capítulo 11 desta carta, Paulo fala: já naufraguei, já apanhei, já fui expulso de cidade, e ainda tenho que me preocupar com as igrejas que eu dirijo por aí. É uma loucura a minha vida. Mas Paulo precisa responder os seus acusadores. E a pergunta que soa em toda a carta é: por que tu sofre? E aí a gente pergunta isso até hoje para a humanidade. Por que nós sofremos? Por que as coisas não saem do jeito que a gente espera? Deus largou este mundo como uma bola de boliche e nós sofremos à vontade. Não! Paulo vai responder. Inclusive, deixa eu fazer uma observação para os irmãos. Aquele Paulo na escrivaninha com um monte de livro atrás é chaveiro, tá? Isso aí é de Hollywood. Paulo é pastor. E nem tem tempo, muitas vezes, para entrar no gabinete. Ele escreve suas cartas da prisão, porque tem as marcas de Cristo em suas algemas. Aquele irmãozinho que fica lá atrás do escritório só produzindo sermão, essa aqui é chaveco. Paulo é pastor, escreve na rua, fala com os irmãos, dá fé, participa da ceia, comunga a fé junto. Paulo vai responder pedagogicamente para a igreja de Corinto qual é o motivo do seu sofrimento. Capítulo 1, verso 4 da segunda carta, Paulo disse: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados. Paulo está dando uma resposta pedagógica para o sofrimento. Deus me inflige sofrimento, porque Deus é o grande pedagogo da humanidade. E Ele gosta de ensinar as pessoas através do sofrimento. Deixa eu falar uma frase importante para você aqui. O sofrimento é um megafone para uma geração de surdos. Aí às vezes a gente não quer ouvir, Deus infringe o sofrimento e nossos ouvidos abrem. Aí a gente começa a escutar, começamos a parar de ser seletivo. Quando nós estamos numa boa, qualquer salmo nos alimenta, qualquer louvor nos anima. Quando a gente está com a pança cheia, não quer comer mais,
Aí o Senhor vai dizer, não, então eu vou apertar um pouco aqui, vamos dar um pouquinho de sofrimento para eles poderem me ouvir, sentir a minha presença. Aí Paulo diz para os acusadores, sabe por que eu sofro? Porque é Ele quem consola. É Ele que nos consola. A palavra que aparece aqui no capítulo 1, verso 4, é a mesma que sai da boca de Jesus quando ele diz, eu vou enviar outro consolador, em João. Aqui aparece a palavra paracletóis. Na boca de Jesus aparece a palavra paracletos. Quando Paulo está falando disso, ele está dizendo o seguinte, eu sofro porque eu sei que o Espírito Santo há de me consolar. Olhe bem para mim aqui, eu sei que eu sofro, porque na medida que eu sofro, o Espírito Santo me consola, e na medida que Ele me consola, eu sou consolo para a vida de alguém. Levanta a tua mão direita, por favor, por gentileza. Eu não sou hipócrita dizer que você não sofre e não vai sofrer. Sofrimento é inerente ao ser humano. Tu nasceu com ele, vai morrer com ele, não adianta. Mas Jesus nos consola em meio ao sofrimento. Olhe para mim aqui. Jesus está dizendo, sua porta, sua campainha vai tocar. Não é o diabo te testando, tá? Não é o diabo te testando, nem te afrontando. As pessoas vão bater na sua porta dizendo, ore por mim. Tu vai estender a mão para orar. E não é uma afronta. Você vai olhar para a irmã e vai dizer assim, irmã, eu estou numa pior. Talvez eu esteja pior do que tu. Mas enquanto vocês oram um pelos outros, o Espírito Santo, que consola os homens e as mulheres, consolará nossos corações. Amanda Cando Resta. Jesus nos ajuda. E o Espírito Santo está dizendo para a tua alma, seu sofrimento não te mata, te ajuda pedagogicamente a engolir umas centenas de sapos que muitas vezes nós dizemos, não vou não. Vai sim, vai. Porque enquanto você está em sofrimento, o céu se abre, o Espírito Santo consola, e Ele está falando conosco aqui esta tarde. Sabe por que eu sofro? Porque o consolo vem dEle. Sabe por que eu não largo? Porque o consolo vem dEle. Tá bom, apóstolo Paulo, tudo bem, já entendi. O consolo vem dEle. Mas por que você não larga os pontos? Por que você não para? Paulo vai responder, capítulo 4, verso de número 1 desta carta. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Paulo está respondendo à igreja e seus acusadores. Não é meu ministério, eu recebi por misericórdia. Deus me assistiu e me tornou dispenseiro desta graça. Eu não sou dono da graça, não sou dono da misericórdia. Deus achou graça de olhar para
sentindo a presença do Espírito. Eu estou me segurando para não correr, porque eu sou pentecostal clássico. Se deixar, eu saio correndo. Mas o Espírito Santo está dizendo aqui em alto bom som: ninguém vai largar, ninguém. Não é seu, a igreja não é tua, a obra não é tua, nem o dom é teu, é minha graça. E ele está dizendo: você vai largar o que não é teu, não tem nada, é por graça que você faz. E a graça na porta do céu: vem, porque eu preciso te alcançar. Oh, Jesus, estou sentindo a presença do Espírito. Tá bom, Paulo, o sofrimento é pedagógico. Você não desiste porque tem a misericórdia, mas você não trinca? Você não se fere? Eu olhando para você, apóstolo Paulo, você é um doente. Sofre muito. Os irmãos de Gálatas disseram que se pudesse davam os olhos para você. Você é um doente, você é frágil demais. Aí Paulo responde: realmente eu sou frágil. Eu sou fraco, minha alma desfaz. Mas não é sobre mim, é sobre o que ele colocou sobre mim. Lembra que na introdução eu disse que Corinto era uma cidade que produzia vasos de cerâmica? Paulo olha e fala: vou usar uma parafrase, vou usar uma parábola, uma metáfora. Eu gosto demais disso. Capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não nosso. Oh, meu Deus! Deixa eu te falar, antes de você dar glória e a gente aplicar isso na nossa vida, deixa eu falar uma coisa para você. Qualquer moeda, você comprava um vaso de barro. Eles eram produtores de bronze, irmão. Se um ladrão fosse roubar uma casa, jamais ele iria no vaso de barro. Eu vou logo de bronze, eu vou logo de ouro, os caras são produtores. As mulheres, tem mulher aqui? Ligeira como são, eu vou esconder a escritura da minha casa no vaso de barro. Eu vou esconder os meus tesouros, minha joia preciosa, no vaso do barro. Pronto. O ladrão vai entrar e vai dizer assim: vou levar o vaso de barro. Que é barro nada, vale R$1 esse negócio aí. Não vale nada, oh Jesus maravilhoso. Aí Paulo diz assim: eu sou esse vaso aí, ó, que não vale R$1. Mas o improvável acontece, a terra se une ao céu e Deus despeja. Oh, aleluia! Deus despeja da sua graça em pessoas improváveis. Segura no banco que eu preciso falar uma coisa aqui. 16h37, aonde você estava esse horário? Tu estava no forró, rapaz, com o nariz cheio de pó, tomando cariri com mel, 765 na cintura, peixeira numa outra, dizendo: se passar por mim, eu vou rasgar o bucho. Diziam que você iria morrer com o pé inchado, cheio de cirrose. Você, mãe, você não saberia quem seria o pai dos seus filhos, perderia eles
te batizou com o Espírito Santo, te deu dons espirituais, lavou o teu vestido, mudou a tua personalidade. Cadê os psicólogos aqui para dizer que a personalidade não muda? Eu conheço um homem que caiu no caminho de Damasco, um homem sanguíneo, sanguinário, subiu quietinho, feito um gato manso, aquele que se alimenta do colo do Pai. Deus trocou o caráter, Deus trocou a veste, trocou a palavra. Aí você entra aqui com o nariz empinado, porque se eu não dou, não acontece. Apanha de graça, Jesus salvou a tua alma. Se eu sou você, já estou levantando as tuas mãos para o céu. Muito que a séria. Everybody! Quem pode levantar as suas mãos e adorar? O tesouro não é seu! Faz levar, o tesouro é tesouro! A graça é dele, a misericórdia é dele, o poder é dele! E ele resolveu falar conosco aqui esta tarde. Aí a gente fala assim, olha para mim aqui. Eu prego assim, às vezes eu ensino, às vezes eu exorto, às vezes eu prego. A gente diz assim, eu alcancei a graça. Fui eu que dei o primeiro passo para Jesus. Quem é você para dar o primeiro passo para Jesus? O primeiro passo foi dado há muito tempo. Não, porque eu que decidi ir até Cristo. Ah, de graça. Nós assembleanos acreditamos na graça precedente, ou na graça preveniente. Em algum momento da sua vida você foi exposto ao Evangelho. Um folheto, um abraço, um aperto de mão, um Jesus te ama. Naquele momento o Espírito Santo começou a trabalhar. Você nem se deu conta. Glória a Deus. Jesus jogou a semente. Daqui a pouco ela começa a germinar aqui um pezinho de feijão, sabe? Aí você está lá de novo. Vai dar o trago no cigarro de novo. Que gosto ruim. Não quero mais isso não. Aleluia. Alguma coisa diz para a tua alma, o seu lugar não é aqui. Fabiano, isso é bíblico? Oxi, lógico que é. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, mesmo vós estando mortos em delitos e pecados. Quer mais um? Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho de amor, no qual temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Quer mais um? Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu infinito amor para conosco, tendo Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh glória! Foi ele que disse, eu quero esse cara. Esse é o mais ruim que você tem aí. É o mais ruim. Eu quero esse. Oh glória! Este é aquele que responde a mãe, responde o pai, sai e não volta. É este que eu quero. É esse que foi para trás das grades. É esse que foi pego em flagrante. É esse que eu quero. É esse que eu vou transformar a vida. É esse que eu vou colocar em cima do público. É esse que eu vou dar dons. É esse que eu vou usar com graça. É esse que eu vou usar com autoridade.
consolando a tua alma. Quem recebe esta palavra? Eu não fiz isso nenhuma vez, mas cutuca esse irmão aí, diga para ele: você é vaso de barro, esse tesouro não é seu. Capítulo 4, verso 16, que nós lemos. Paulo respondendo à igreja e aos acusadores: sabe por que eu não desanimo? Por isso não desanimo. Não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia. Deixa eu explicar isso aqui para a gente dar glória. Paulo não está falando que o homem é composto por alma e corpo. Na verdade, nem é este o assunto. Paulo está falando de duas realidades: a realidade interna e a realidade externa. Quando ele usa nosso homem interior se corrompe, ele usa a expressão antropos diapheino. Antropos diapheino no grego. Este homem aqui externo vai morrer. Olhe para mim aqui, as irmãs. Tu pode usar até aquele rinil lá para tirar as ruguinhas, sabe? Os homens podem até fazer implante capilar. O caixão te aguarda. Não, vou usar uma palavra que você falou aqui do lado. Calma que eu vou chegar lá. Paulo está dizendo assim, ó: meu corpo externo não está aguentando mais. Tem dia, irmãos, que o corpo grita, igual o pastor Jonas me disse aqui: minha perna não aguenta mais, mas minha alma grita. Paulo está dizendo: meu corpo não aguenta mais. E é por isso que a gente não consegue pedir dos nossos velhinhos para a igreja. Você não pode, mãe. Está cansada, vai ficar o dia inteiro na igreja, não cabe a boca. Meu corpo está doendo, mas minha alma grita. Talvez eu esteja pregando para alguém que viveu 2023 do avesso. Sua pressão subiu, adquiriu diabetes. Você não teve uma noite de sono tranquila. Tinha que tomar remédio, inclusive sem prescrição médica, para poder deitar e dormir um pouquinho. Um filho veio para a igreja, você disse glória a Deus, o outro desviou. Era uma turbulência, pagou o boleto, tirou o primeiro, tem 15 embaixo. A escola do filho não foi paga, o ministério não anda, as coisas não avançam, eu não consigo prosperar, eu vou parar, meu corpo não aguenta. Só que alguma coisa dentro grita: não é hora de parar. Vai isso mesmo. Levanta a tua mão. Jesus está dizendo: nem para ti
graça da vontade. Aí Deus rasga o céu, a despensa de Deus abre, e você é o primeiro a disparar na igreja correndo. Mas não estava doente, não estava triste, fique quieto. O Espírito Santo está aqui para isso, para quando a gente tentar desistir, o corpo parar. A graça nos abraça, a graça nos abraça, a graça nos abraça. Pode levantar a sua mão. Eu não vim te dar chave de carro, chave de casa, mas eu vim dizer, Ele está aqui nesta igreja e consola, 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 consola a tua alma. Fechei. Aí Paulo, eu sou fraco. Eu sou debilitado mesmo. Sou fraco demais. Não é Jesus. Quando alguém falar dos seus defeitos, deixa a pessoa terminar. Diga para ela, rapaz, tu pegou leve, mano. Eu sou o pior. Se não é Jesus me aturar, se não é Jesus me dar ânimo, eu já tinha largado tudo. Ela me cantou assim comigo. Aí Paulo diz, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Isso é uma loucura para o diabo. Como uma coisa leve e momentânea produz algo pesado e eterno. Ué, se é leve e momentânea, como é que pode produzir algo pesado e eterno? Tu já parou para pensar nisso? Eu pensando, como é que eu vou explicar isso para a igreja? Preciso criar uma analogia. E eu criei, eu prometo, fim de sério. Imagina você, na sua frente tem um túnel. É terra. Muitos espinhos. Tu tem poucas sementes no seu bolso. Poucas sementes no seu bolso. A terra que você está não produz. Você precisa avançar por uma outra terra. O caminho só é aquele. Você está descalço. Porque você está no meio de uma prova terrível. Aí você diz, eu vou avançar mesmo assim. Começa o percurso que a gente conhece como caminhada da fé. E vai adiante. Enquanto você pisa nos espinhos, seu pé fere. As sementes que você carrega no bolso começam a cair durante o caminho. Chegou do outro lado, olhou para o bolso e disse, eu vou plantar agora, porque aqui pode germinar. Não tem uma semente mais. Caiu tudo no meio do caminho. Aí você disse, e agora? Perdi tudo. Não sobrou nada. Não volto mais, vou ficar por aqui mesmo. E o Espírito Santo, não, tenta. Enquanto você caminhava, você chorava, porque os pés doem. Você dá uma atitude de voltar. Só que parece que o caminho foi transformado. Os espinhos ainda permanecem lá. O problema é que sua maturidade está tão grande, está tão elevada, que você olha para aquilo e diz, como é que isso foi produzido? Germinou. As sementes que caíram no caminho, através do choro da sua vida.
vida. Enquanto você chorava, automaticamente você regava. E enquanto você regava, aquilo parece que não estava germinando. Mas passou um tempo, germinou. Você olha para aquele corredor, tem árvores, frutos. É uma coisa verde, maravilhosa. Você esquece dos espinhos, eles ainda estão lá. E ainda furam os seus pés. Mas você está tão feliz com a obra que foi realizada, que aquele probleminha virou parte do seu bolso e não sua bagagem.